na aula do Centro de Mídia, certo? Então, vamos começar por polissemia. O que seria polissemia, classe? Poli vem do quê? É daquilo que tem muito, daquilo que tem vários, né? Então, polissemia é a palavra ou expressão com vários sentidos, uma mesma palavra com vários sentidos. Aí vai depender do contexto em que esta palavra foi inserida. A polissemia ocorre quando uma única palavra possui vários significados, dependendo do contexto em que esta palavra foi inserida. Então, aí eu coloquei dois exemplos, bem fácil de entender. O exemplo 1. O doce de minha avó estava uma delícia. Exemplo 2. Ana é um doce de menina. Percebam que nos dois exemplos eu utilizei a palavrinha doce, tá? Porém, no primeiro exemplo, eu utilizei a palavrinha doce com o significado do quê? Daquela sobremesa feita pela vovó, daquela sobremesa feita pela mamãe. Já no exemplo 2, Ana é um doce de menina. Aqui eu quero dizer o que com a palavra doce? O que significa a palavra doce aqui? Que Ana é uma menina meiga, Ana é uma menina carinhosa, Ana é uma menina delicada, educada. Então percebam que a mesma palavra pode ter vários significados. Nos exemplos acima, a palavra doce é polissêmica. Por quê? Porque a mesma palavra assume significados diferentes em cada uma das situações. Então, aqui eu coloquei 3 palavrinhas bem facinho para nós trabalharmos a polissemia, né? Então, a primeira palavra é braço. Eu posso dizer que braço é uma palavra polissêmica? Posso. Por quê? Porque braço pode ter vários significados, né? Eu posso estar falando do braço da cadeira, ou eu posso estar falando do braço, aquela parte do nosso corpo, certo? Então, é uma palavra polissêmica. A segunda palavra que eu coloquei, banco. Banco também é uma palavra polissêmica. Banco pode ter o significado daquele estabelecimento que nós vamos, pagamos nossas contas, que nós guardamos nosso dinheiro, mas eu também posso estar falando do banco da praça, daquele lugar que nós sentamos, certo? E manga? Manga é uma palavra polissêmica? Sim, eu posso estar falando da manga da camiseta, ou eu posso estar falando da manga fruta. Então percebam que essas palavras têm vários significados, né? Que vai depender do contexto em que elas foram inseridas. Já a ambiguidade, nós temos que ter um pouquinho mais de cuidado. O que é ambiguidade, né? É quando um trecho ou uma expressão apresenta mais de um entendimento. É quando gera problemas na interpretação da frase, na interpretação da expressão, certo? De uma maneira geral, a ambiguidade é um erro que levou a pessoa a não entender o que você quis dizer naquele momento, certo? Porém, de forma cômica, com liberdade poética, alguns autores utilizam a ambiguidade em seus textos, né? Falando aqui da literatura. Mas você não pode utilizar a ambiguidade, por exemplo, para fazer uma redação, né? Você não pode utilizar ambiguidade na sua redação, porque ela é considerada um vício de linguagem, né? O que seria um vício de linguagem? Seria um erro, certo? Então, na linguística, a ambiguidade ocorre quando um trecho, uma sentença ou uma expressão apresentam mais de um entendimento, gerando problemas de interpretação no enunciado e dificuldades de comunicação. É a duplicidade de sentidos numa mesma sentença, pelo fato de reunir mais do que uma interpretação possível. As ambiguidades podem gerar um desentendimento no discurso, motivo pelo qual devem ser evitadas
nos discursos formais. Assim, quando surgem por descuido, as ambiguidades são consideradas um erro. Então, aqui eu coloquei 2 exemplos de ambiguidade, que deixa bem claro o que é ambiguidade, né? Então, o primeiro exemplo, eu avisei ao aluno que estava doente. Tá, a primeira pergunta que eu faço a vocês: quem estava doente? Eu estava doente? Ou o aluno estava doente? A segunda frase: ele pegou o ônibus correndo. Quem estava correndo? Ele estava correndo para pegar o ônibus? Ou o ônibus estava correndo? Vocês perceberam que a pessoa lê e não consegue entender o que quer dizer a expressão? Então, quando falo em polissemia, eu falo de uma palavra que pode ter vários significados, né? De uma palavra que pode ter vários significados, dependendo do contexto. Então, está correto, eu consigo entender claramente o que aquilo está querendo me dizer. Mas quando eu falo de ambiguidade, eu estou falando de algo mal construído, cujo significado não ficou bem claro. Então, leva a um certo desentendimento, correto? Coloquei 2 exercícios que vocês terão que pausar o vídeo para copiar, né, os exercícios no caderno e depois responder. São 2 exercícios bem facinhos. O primeiro, sobre polissemia. A polissemia, que é a possibilidade de uma palavra ter mais de um sentido, está presente em todas as frases abaixo, menos em uma. Então, eu tenho 5 frases. Em 4 frases, foi utilizada polissemia. Em uma frase, não foi utilizada. Em qual frase eu não utilizei? A 2. Dentre as seguintes frases, assinale aquela que não contém ambiguidade. Então, aqui eu tenho 5 frases, as 4 frases contêm ambiguidade e uma frase não contém ambiguidade. Qual é a frase que não contém ambiguidade? Então, vocês só irão assinalar com um xizinho, certo?